E agora eu vou concluir com essa afirmação. Avivamento do culto a Deus. O retorno a Deus, ao culto a Deus, vai despertar a vida cultica do povo do Senhor. Vejam aí no 6. Partir nos correios com as cartas e dos seus príncipes por todo Israel e Judá, segundo o mandato do rei, dizendo: filhos de Israel, voltai-vos ao Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Por quê? Para que ele vos volte para o restante que escapou do poder do rei da Síria. Não sejais como os vossos pais e como os vossos irmãos, que prevaricaram contra o Senhor desde os seus pais, pelo que os entregou à desolação, como estás vendo, tudo destruído. Não endureçais agora a vossa cerviz, o coração, como vossos pais. Confiai-vos ao Senhor e vinde ao seu santuário, que ele santificou para sempre. Servi ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós. Porque se vós vos converterdes ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que os levaram cativo e tornarão a esta terra. Porque o Senhor vosso Deus é misericordioso, é compassivo e não desviará de vós o rosto, se vos converterdes a ele. Vamos ler o 14. Despuseram-se e tiraram os altares que havia em Jerusalém, também tiraram todos os altares do incenso e os lançaram no vale de Cedron. Sabemos ser impossível que uma pessoa desviada de Deus, sabemos ser possível que uma pessoa desviada de Deus continue vindo ao culto, mas sua adoração é apenas de lábios, a sua vida não agrada ao Senhor. Sim, nem todos desviados estão fora da igreja. Tem muitos desviados dentro da igreja, ainda cantando a Deus. Mas o Senhor diz: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Porém, a maioria das vezes, o indivíduo que deixou o caminho do Senhor também deixa de adorar publicamente a Deus e passa a servir os falsos deuses. Veja que os que se desviaram, onde estão? Procure eles. Eles não estão aqui, não estão em lugar nenhum, porque eles vão atrás dos falsos deuses. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de aborrecer um e odiar o outro, ou amar um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, as riquezas. Mas havendo arrependimento de ambos, seja o crente desviado na igreja ou fora da igreja, o culto a Deus passa a ser uma prioridade na agenda e a adoração estará cheia de vida. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, estávamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Alegres na presença. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa de Deus. Na frieza espiritual, o pecador não vê como importante o culto a Deus, mas os prazeres transitórios. Com essa atitude, Deus também se afasta do pecador, retirando sua proteção. Ele fez referência à destruição do reino do norte. Disse: olha, eu deixo de adorar, eu deixo de seguir, Deus não fica comigo, não me acompanhando e eu na malandragem, não. Ele se afasta, ele nos deixa sozinho e nós vamos colher, porque de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, ele vai colher, não é verdade? A atitude de abandonar a Deus e seu culto não só afasta Deus de nós,
como atrai o seu castigo, tornando nossa vida muito amarga. Também lhe dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor, que os santifica, diz o profeta. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos, rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. E profanaram grandemente os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para os consumir. Só voltando a andar com Deus, lhe prestando culto, é que nossa vida vai se tornar deliciosa. Sim, nossa vida vai se tornar agradável. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença a plenitude e alegria. Louvado seja o Senhor. Só com a fé restaurada voltaremos com prazer a adorar a Deus em comunidade. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças, e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos atos da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Como servos de Deus, é nosso dever servi-lo com a vida e com adoração. Se você lê os personagens bíblicos, onde eles paravam, os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, eles levantavam um altar para adorar a Deus. Tinham esse cuidado. As bênçãos retiradas por causa de nossa rebelião em não servir ao Senhor vão retornar quando nós nos voltarmos de todo o coração para Deus. Diz o salmista: o que me oferece sacrifício de ações de graça, esse me glorificará, e ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Que promessa maravilhosa. Você adora a Deus, Deus levanta a sua mão poderosa. Vamos abandonar o que é secundário e pecaminoso para adorar a Deus em espírito e em verdade. Eu faço algumas afirmações aqui, 3 afirmações. Quando o dia do Senhor é desprezado por nós, que professamos a fé em Cristo, nossa comunhão com Deus está arranhada. Nós precisamos confessar o nosso pecado. Ele que confessa o seu pecado e deixa, alcança misericórdia. Os que estão livres no domingo e deixam de adorar a Deus no dia do Senhor, revelam o que é mais importante na vida. Ele está dizendo uma coisa, para si mesmo, para a congregação e para Deus. O Senhor não é importante para mim. Eu prefiro o Bahia, o Vitória, e que adorar o Senhor. Se estamos transgredindo, vamos pedir perdão ao Senhor e voltar a glorificá-lo em culto público. Que Deus nos abençoe.